Essas são as atividades do Plano de Estudo Tutorado do 6º ano de Geografia. Essas são as atividades da 2ª semana. Nós vamos fazer um breve comentário sobre elas aqui. Então vamos lá. A atividade número 1, ela pede para a gente observar este mapa e responder essas questões. Então, olha, como estão distribuídas as terras indígenas pelo Brasil? Então, as terras indígenas, elas estão distribuídas por desigual, né? Em todo o território brasileiro, nós temos terras indígenas. Porém, nessa área aqui da região da Amazônia Legal, nós temos as maiores terras indígenas, a maior quantidade de terras indígenas. Tá vendo? Neste espaço aqui. Então, na Amazônia Legal, nós temos uma média de 55% das terras indígenas. A maior parte dos índios estão aqui. E 45% está nas demais regiões do Brasil. Essa parte de mais a leste e sul aqui do Brasil. Né? Quais as áreas onde há mais população indígena? A maior quantidade da população indígena estão nessas áreas aqui da Amazônia Legal, né? No estado do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, esses estados aqui mais ao norte. E apenas um estado aqui, o oeste do estado do Maranhão, aqui no Nordeste. Então, a maior parte da população indígena no Brasil está na Amazônia Legal, né? 45%, como eu já disse. O restante, 55%, como eu disse. Os 45% estão nas demais regiões. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram para morar aqui no Brasil, para explorar essas terras brasileiras, eles vieram aqui por essa região aqui leste do Brasil. Então eles entraram por aqui e foram adentrando para dentro do território brasileiro, tomando posse das terras. Então, eles chegaram primeiro nessa região leste do Brasil, nessa área a leste do Brasil. À medida que eles foram entrando, os índios foram também sendo expulsos para o interior do Brasil. E os portugueses tomando posse das terras aqui, né? Por isso, então, essa região mais aqui da Amazônia Legal, mais no interior do Brasil, é onde estão a maior parte das terras indígenas. As atividades 2 e 3 estão relacionadas com essas duas imagens, essas duas paisagens. Olha só, paisagem de aldeias indígenas, tá vendo? Então, a questão 2 é o seguinte: as paisagens de uma aldeia indígena são muito diferentes de uma paisagem em que vivemos? Só você pensar, olha a paisagem onde você vive, onde você mora. Ela é muito diferente daqui? Com certeza, né? Esta paisagem aqui das aldeias aqui, olha, aqui eu tô vendo apenas maloca, né? Ou oca, que são as casas, as moradias dos índios. Estou vendo aqui vegetação, uma floresta e um pequeno desmatamento aqui, que provavelmente para a agricultura dos índios. Né? Então são muito diferentes da nossa área, nossa área onde que vivemos. Olha, as aldeias deles, olha aqui, parece aqui uma maloca, né? Uma oca, tá vendo? As casas onde eles moram, a região onde ele mora. Aqui, se fosse aqui onde nós moramos, a gente estava vendo um monte de casa aqui, automóvel, estava vendo aqui às vezes prédio, né? Pontes, metrôs. Então, a paisagem ela é muito diferente do que a paisagem que vivemos. E a atividade terceira, atividade número 3, ela diz assim: as paisagens das aldeias apresentam mais elementos naturais ou culturais? Por quê? Então, mais elementos naturais. Mais elementos naturais, que é aí o que, olha só, floresta, né? É o que a gente tá vendo mais aí, a floresta, né? O solo.
A gente não está vendo aqui prédio, automóvel, pontes, asfalto, tá vendo nada disso. Estuda aí ponte, asfalto, prédio, os automóveis são todos elementos culturais. E aqui nós não estamos vendo nada disso, né? Olha, nós não estamos vendo nem os elementos culturais aqui, poucos elementos culturais. Então, essa paisagem das aldeias, elas apresentam mais elementos naturais do que culturais. Exatamente por quê? Porque os índios, eles têm cultura diferente de nós. O índio, ele não trabalha na mecânica, ele não trabalha na construção civil, as atividades, eles praticam mais a atividade primária, que é a atividade da caça, da pesca, né? E da agricultura. São as atividades que eles praticam. A atividade 4, ela diz assim: segundo o mais recente recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, existem 38,5% de população indígena vivendo nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, mas também em Manaus, Boa Vista e no Rio de Janeiro. Isto representa o último desafio para o índio, adaptar-se e sobreviver entre toneladas de asfalto. Explique quais os desafios enfrentados pelos indígenas nas grandes cidades. Então, o índio, a gente viu que ele está adaptado a uma região mais natural. O próprio trânsito, acostumar com o trânsito, com o ambiente numa capital, para o índio é muito difícil. Encontrar emprego, encontrar moradia, lugar onde morar para ele é difícil, porque ele vem para aqui, ele não tem condições de arrumar um emprego de qualidade, porque o grau de escolaridade dele é pouco, e ele vai ser também, ele tem muita discriminação, né? Existe muita discriminação com relação ao índio aqui no Brasil, no meio da sociedade urbana. Então ele tem a dificuldade na escola, a dificuldade no emprego, a dificuldade em adaptar, a dificuldade com a cultura. Essas são algumas das atividades que você pode apresentar aqui, algumas das dificuldades que você pode apresentar aqui, né? A atividade 5, atividade número 5, elabore uma tirinha com 2 ou 4 quadrinhos apresentando a relação estabelecida entre os povos indígenas e a natureza. Então aqui você imagina, por exemplo, o índio ele procura cuidar o máximo da natureza, que é da vegetação, das terras onde ele mora. Por quê? Porque ele depende dessas terras. Quanto maior o tamanho da terra, quanto maior a quantidade de terra ele tiver, mais possibilidade de sobreviver ele vai ter. Por quê? Ele vive da caça, ele vive da pesca, ele vive do que a natureza produz. Então ele procura conservar ou preservar o máximo esta vegetação, porque quanto maior a vegetação, ele tem mais possibilidade de ter animais, bichos nessa vegetação para ele caçar. Quanto maior a vegetação, maior a quantidade de água para ele pescar. Então ele procura preservar isso aí. Então você pode fazer aí essas tirinhas, uns desenhos aqui, colocando, por exemplo, o índiozinho cuidando dessa vegetação, o índiozinho pescando, o índiozinho caçando, ele cuidando da vegetação para que ele possa preservar essa natureza ali e encontrar facilidade na sua qualidade de vida. Você pode fazer umas tirinhas colocando 2 índiozinhos conversando sobre a importância, a necessidade de ele cuidar daquela vegetação para poder que eles tenham mais água naquela região, que se tem muita água ele vai poder ter mais peixe para poder pescar e se alimentar. Então você pode imaginar aí 2 índios conversando dentro de uma área de vegetação com relação aos cuidados que eles têm de ter para preservar a sua área de onde eles convivem, né? A área de habitação deles. Então é isso daí, e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp lá que a gente vai tirar.